nós vamos falar sobre a análise de riscos da empresa. Então, naquela parte que a gente falou também anteriormente, das documentações, de como deve seguir todas as partes de documentação, de mapeamento de dados também, a gente consegue tudo isso para ter essa análise de risco da empresa. Então, naquela parte também que nós falamos sobre os fornecedores, o fornecedor trazia algum risco maior ou um risco menor, na análise de risco isso também deve ser incluso. Por quê? A análise de risco nada mais é do que o próprio nome já fala, é aquela parte onde a empresa, o responsável pela implementação da LGPD, seja a empresa terceira ou uma pessoa física, consegue ter uma noção e analisar todos os riscos da empresa. Então, na parte do mapeamento de dados, quando foi feito, vocês vão conseguir elaborar um plano de ação. Nesse plano de ação, vocês vão conseguir ter a ideia inicial de onde que vocês possuem maior risco dentro da empresa. Então, vamos dizer que a empresa não possui uma criptografia ou uma anonimização dos dados quando há transferência internacional. Então, nessa sua análise de risco, essa parte vai estar com um risco mais alto e vai trazer uma maior vulnerabilidade para a sua empresa. Então, no plano de ação, você vai colocar lá, essa aqui traz um maior risco, então a gente recomenda que isso aqui seja estritamente necessário, que seja feito da forma mais rápida possível. Em cima dessa análise de risco também, existem algumas matrizes também na internet. A autoridade ainda não forneceu nenhum template ou algum modelo, mas dá para você ter uma noção de outras análises que a gente consegue observar na internet, como que é feita essa análise. Então, sempre vai pegar aqueles requisitos. Qual que é a informação que você tem, quais são as medidas que você toma e qual o risco que apresenta para o titular dos dados esse vazamento de dados. Então, a análise vai pegar essas três informações e vai colocar num gráfico, onde vai informar se o risco é moderado, se o risco é leve ou se o risco é alto. Nessa análise, então, você vai conseguir ter uma noção também e mostrar para o seu cliente ou para alguma outra empresa também que venha a exigir de você onde que você possui as suas maiores falhas. É lógico que você, como sendo um DPO ou um responsável pela empresa, não vai querer mostrar onde que você possui as falhas. Então, você vai pegar essa análise de risco que fez anteriormente, vai tentar corrigir da melhor forma possível esses riscos que apresentam de uma forma maior. Claro que existe também aquelas empresas que preferem correr o risco do que gastar, muitas vezes, uma fortuna muito alta. A gente não recomenda que seja feito isso, e sim que se tomem medidas necessárias para que se consiga arrumar esses riscos que estão sendo analisados ali como alto na sua análise de risco. Então, coloque no seu plano de ação, onde que você possui os maiores riscos e vulnerabilidades, pegue a sua análise de risco que você fez antes, arrume tudo que você colocou no seu plano de ação e depois faça novamente essa análise de risco, vê se houve alguma mudança ou não, se os riscos passaram de altos para moderados ou para leves, ou se você acabou deixando esses riscos quase inexistentes, para justamente você ter essa maior segurança. Como eu falei também anteriormente, existe a necessidade da empresa chegar e demonstrar que possui todas as documentações. A LGPD não é uma norma que a gente acaba conseguindo ver muito, mas sim uma norma que, quando for exigida, você deve ter as suas documentações, tudo necessário para mostrar ali para o cliente que você possui uma implementação feita de uma forma correta e uma implementação que não foi feita de uma forma genérica, que somente jogado alguns documentos ali e posto o nome da empresa. Então, como a gente falou, a análise de risco é importante, você vai conseguir ter uma noção de como que a sua empresa tem tratado os dados e como que você tem feito para mitigar esses riscos que possui ali, que vocês observaram. Então, na área de